Olá, enquanto o governo Joe Biden enfrenta crises internacionais com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, o candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, aproveita o momento para se apresentar como líder forte, afirmando que com ele no poder o mundo estaria em paz. Quando um drone lançado por uma milícia iraquiana ligada ao Irã matou 3 soldados dos Estados Unidos e feriu outras dezenas numa base militar na Jordânia, alguns deputados e senadores da oposição republicana do partido de Trump criticaram a Casa Branca por não ordenar um contra-ataque em território iraniano. Afinal, o Irã está por trás de todas as milícias que atacam Israel, os Estados Unidos e o Mar Vermelho nesta guerra. Na propaganda do ex-presidente Trump, a decisão do presidente Biden de calibrar a resposta e evitar um conflito maior com o Irã é apresentada como um sinal de fraqueza. Trump diz que os militares dos Estados Unidos nunca teriam sido atacados se ele fosse o presidente, mas é mais uma mentira de um mentiroso patológico. As bases norte-americanas no Iraque e na Síria foram sim atacadas durante o governo Trump. O assassinato do comandante da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária do Irã para Ações no Exterior, general Qassem Soleimani, em 13 de janeiro de 2020, em Bagdá, por um drone dos Estados Unidos, foi uma resposta a esses ataques. Nas redes sociais, Trump vociferou: este ataque descarado aos Estados Unidos é mais uma consequência horrível e trágica da fraqueza e rendição de Joe Biden. Trump postou nas redes sociais esta acusação. O ex-presidente e vários republicanos aliados estão minando a imagem de paz através da força que os presidentes dos Estados Unidos costumam cultivar. É a política do Big Stick, do grande porrete, do presidente Theodore Roosevelt, um dos pioneiros do imperialismo americano no início do século passado. A Theodore Roosevelt é atribuída a ideia de que a frase de que fale macio, mas mostre um grande porrete. Ou seja, falamos a linguagem das palavras e também a linguagem da força. Trump rompeu em maio de 2018 o acordo nuclear negociado no governo Barack Obama pelas 5 grandes potências com poder de veto nas Nações Unidas, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, mais Alemanha e o Irã, para congelar e controlar o aspecto militar do programa nuclear iraniano. Trump reimpôs uma série de sanções à República Islâmica e assassinou o general mais importante da história da República Islâmica, Qassem Soleimani, de quem eu falei há pouco. A política de Trump para Israel, enquanto isso, abraçou e fortaleceu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a extrema-direita israelense. Trump ignorou os palestinos, reconheceu formalmente Jerusalém como capital de Israel, fechou um consulado dos Estados Unidos destinado aos palestinos e tentou reconheceu a anexação das colinas do Golã que pertenciam à Síria e tentou criar um novo Oriente Médio através de acordos entre Israel e monarquias petroleiras, ignorando a aspiração do povo palestino a ter seu próprio país. Uma das motivações do ataque terrorista de 7 de outubro foi acabar com as negociações de reconhecimento mútuo entre Israel e a Arábia Saudita, que marginalizaria totalmente a causa palestina. Agora, a Arábia Saudita, o primeiro país que Trump visitou como presidente, está disposta a reconhecer Israel, mas exige a criação de um Estado Nacional Palestino como parte do acordo. O príncipe herdeiro, o ditador saudita Mohammed bin Salman, quer transformar o país numa grande Dubai. Precisa, para isso, de um acordo e de boas relações econômicas com Israel. Ainda pode posar como herói da causa palestina, afirmar a Arábia Saudita como potência regional e fechar um acordo de defesa com os Estados Unidos. Ao chegar ao poder, Biden manteve a política para o Oriente Médio de Trump. O discurso de campanha prometendo colocar os direitos humanos no centro da política externa dos Estados Unidos durou pouco. Bin Salman, acusado de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi
em 2018 seria desprezado com a invasão da Ucrânia e as sanções internacionais à Rússia, Biden foi atrás do petróleo saudita para evitar uma alta nos preços da gasolina capaz de minar suas chances de reeleição. A Casa Branca buscou uma cooperação mais estreita com a Arábia Saudita, manteve o status quo com Israel, que estava ansioso para concluir os acordos de normalização da era Trump, e tentou renegociar, Biden também tentou renegociar o acordo nuclear com o Irã, com a ambição de incluir mísseis de médio e longo alcance. A estratégia de pressão máxima de Trump, com o rompimento do acordo nuclear, levou à eleição de um governo muito mais extremista. O ex-presidente Hassan Rouhani, considerado um ayatollah moderado, foi quem assinou o acordo nuclear com as grandes potências. Rouhani está hoje proibido de se candidatar. E a linha dura iraniana, inclusive o supremo líder espiritual, Ayatollah Ali Khamenei, o ditador de fato do Irã, perguntam qual o sentido de fazer um acordo com os Estados Unidos se o próximo governo pode simplesmente ignorá-lo. O atual presidente do Irã, Ebrahim Raisi, foi um dos juízes da morte dos anos 1980, quando milhares de oposicionistas foram executados judicialmente, principalmente de esquerda. Sem o acordo nuclear, a linha dura abandonou as medidas de fiscalização e transparência do programa nuclear e estava perto de adquirir a capacidade de fabricar armas atômicas. Esse é o resultado da política de Trump para o Irã. No início do ano, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, Rafael Grossi, disse que o programa nuclear do Irã estava galopando em frente e pediu à diplomacia para evitar que a situação se deteriore a um ponto em que seria impossível recuperá-la. Ou seja, o ponto em que o Irã consiga fabricar a bomba atômica. Agora, como a Casa Branca está em choque com milícias aliadas do Irã na guerra do Oriente Médio, a diplomacia indireta funciona para evitar uma guerra direta, mas não para resolver a questão nuclear. O Irã não foi dissuadido de prosseguir sua busca nuclear, muito pelo contrário, escreveu o colunista do jornal francês Le Monde, Gilles Parry, ao comentar o legado de Trump na região. A palavra dos Estados Unidos foi desvalorizada, o que explica em parte a incapacidade do governo de Biden de voltar a se envolver com Teherã. Nem a República Islâmica foi empurrada de volta para suas fronteiras, como mostra a determinação do eixo da resistência e de suas milícias desde 7 de outubro, que milícias que, além do Hamas e do Hezbollah e das milícias que atacam os Estados Unidos na Síria e no Irã, também incluem agora os aliados iemenitas do Irã, os Houthis, que atacam a navegação no Mar Vermelho. A probabilidade de um Irã com armas nucleares capaz de deflagrar uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio é muito maior agora do que em 2018, quando Trump abandonou o acordo contra a vontade dos aliados europeus. Os líderes iranianos podem ver as armas nucleares como uma garantia de que não serão atacados por Israel ou pelos Estados Unidos, liberando o eixo da resistência para causar muito mais danos, escreveu Ali Vaez na revista Foreign Affairs. Além disso, as autoridades iranianas que querem que o país obtenha uma arma nuclear, embora haja uma discussão, o governo esteja dividido sobre isso, por medo, inclusive, da reação, mas o regime pode ver, né, um momento de grande oportunidade. Os rivais do Irã, afinal, estão distraídos com as guerras em Gaza e na Ucrânia, a competição com a China e as eleições, acrescenta Vaez. Além de aumentar o risco de um Irã nuclear, Trump também estimulou o avanço da extrema-direita de Israel. David Friedman, ex-embaixador de Trump em Israel, é um defensor profundamente ideológico do movimento dos colonos judeus e o cético em relação à paz com 2 estados.
um israelense e um palestino, vivendo lado a lado em paz no território histórico da Palestina. Friedman e outros assessores de Trump estimularam Netanyahu e seus aliados a expandir a colonização da Cisjordânia ocupada, tendo em vista uma futura anexação do território palestino. Aproveitaram a crise no movimento nacional palestino, que estava longe de ser uma prioridade dos governos árabes, dos governos países árabes ou muçulmanos e das grandes potências. Isto mudou fundamentalmente desde o ataque de 7 de outubro a Israel e da guerra travada contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, e grupos terroristas aliados. Os líderes árabes, os Estados Unidos, a Europa e o chamado Sul Global ressuscitaram a ideia de criar um país para o povo palestino como única maneira de acabar com esta guerra sem fim e estabilizar o Oriente Médio. O embaixador David Friedman atacou a proposta de paz com 2 estados de Biden na TV israelense, dizendo que esta é uma ideia surda. Também rejeitou críticas aos excessos e possíveis crimes de guerra cometidos por Israel na faixa de Gaza. Friedman alegou que no governo Trump, em nenhum momento, os Estados Unidos colocaram algemas ou limitações à capacidade de Israel de se defender. Em busca de um equilíbrio instável entre a guerra e a raiva doméstica, Netanyahu sonha com a volta de Trump, um amigo e companheiro de viagem política. Um retorno de Trump à Casa Branca consolidaria a posição de Netanyahu e seus aliados de extrema-direita, dos quais ele é refém, para não cair e não ser processado por corrupção, o que pode levá-lo à cadeia. Se os palestinos sempre criticaram os Estados Unidos como um mediador parcial e tendencioso em favor de Israel, Trump colocou todo o peso dos Estados Unidos do lado israelense da balança e não pediu nenhuma concessão em troca. Seu plano de paz, muito ridicularizado, de 2020, foi feito pelo genro Jared Kushner, ignorou qualquer ilusão de criar um Estado Nacional palestino soberano e viável. A liderança palestina nem sequer foi informada sobre o que chama de acordo do século morto de Trump. Distante do diálogo político internacional e diante de uma autoridade nacional palestina cada vez mais impotente, o público palestino caiu nas profundezas da desilusão e do desespero, outra causa da explosão de violência terrorista de 7 de outubro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no Facebook e no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco. Até mais. Tchau.